Jesus, amém. Seja conosco nessa aula, Senhor Jesus. Seja conosco para a glória do teu próprio nome. Amém e amém. Irmãos, então vamos lá. Eu quero compartilhar com você aqui hoje o término. Não, também eu sempre penso que dar para terminar, mas não é bem como eu imagino. Eu até tento fazer com que a aula acabe não só desses trechos, não só desses períodos, mas acaba que nem sempre é como a gente quer. Eu queria ver com vocês se ficou bem explicado para vocês essa questão da mulher samaritana e dos seus 6 maridos, né? E o 7º marido, que eu não concluí na aula passada, é o próprio Jesus, né? Entende-se que o 6º marido é o Deus de Israel, ou também, se você quiser puder anotar agora, é muito importante. Anote que o 6º marido, ele representa a antiga aliança, o Deus de Israel, né, que é o nosso Senhor, Jeová, né, o Senhor Deus. Esse 6º marido que não era dela, porque ela não tinha se casado com esse marido ainda. Então, esse 6º marido representa o Deus de Israel, a qual ela ainda não tinha um compromisso, a qual ela não tinha ainda uma aliança. E esse representado pelo Deus de Israel, né? O Senhor Deus, o Jeová, o Yahvé. E o 7º marido, que é o último estágio, é o próprio Messias, é o próprio Jesus e a nova aliança no seu sangue. Então Jesus ele pede para que ela beba dele, né? Que ela faça agora uma aliança com Cristo. Por isso então ela se casou ali com 5 maridos que nenhum era dela, né? Ela se divorciou desses 5 maridos que eram os deuses da terra. Como disse na aula passada, a mulher samaritana representava espiritualmente a própria nação do Reino do Norte, ali da capital Samaria, e ela estava vinculada espiritualmente por causa da sua prostituição espiritual, estava vinculada a esses 5 maridos. E agora o 6º marido, que era o Senhor Jeová, que era a antiga aliança, que era a lei de Moisés, você pode colocar isso também, que era a lei de Moisés, ela também não estava sujeita, ela também não se submeteu a esta aliança antiga que era com Deus único, Deus verdadeiro, Deus de Israel. Então ali, naquele poço, Jesus ele lança a nova aliança para essa mulher, dizendo: agora eu te convido para uma nova aliança agora, que é para beber dessa fonte. Há um ponto interessante que o Espírito Santo me lembrou agora, da Rebeca, da mulher que Abraão manda Eliezer buscar uma noiva, uma esposa para Isaac, seu filho. E o local de encontro com essa futura esposa foi num poço. Então, se você puder anotar essa tipologia, é muito importante você entender que o local de encontro que o Eliezer, que representa tipologicamente, o servo de Abraão representa o Espírito Santo, ele busca a mulher para Isaac, que é uma tipologia de Cristo, em um poço. E ali no poço, ele também pede de beber. Então há uma analogia muito cruzada, onde a mulher samaritana, Jesus pede para ela de beber, e Eliezer, que é o Espírito Santo, ali, uma tipologia do Espírito Santo, o servo de Abraão, pede também água para Rebeca. Então esse poço é um lugar de encontro, de um casamento. Então Jesus está dizendo para a nação de Samaria, para a nação de Israel, que estava dividida espiritualmente, está pedindo para ela: olha, beba da água que eu tenho para te dar. E
Primeiro, irmãos, olha que incrível isso. O Senhor pede para que a gente dê água para ele. A água aqui é representada, irmãos, ele pede a nossa alma. Se você puder anotar isso, quando Jesus pede a água para a samaritana, ele está pedindo a sua alma, ele está pedindo a entrega da sua vida para ele. Do mesmo jeito que ali o Eliezer pede água para ele, e a mulher escolhida não era só aquela pessoa que ia se render ao Espírito Santo, mas também que ia alimentar, que ia suportar os dons. Meu Deus, irmãos, queria que você entendesse isso. Ali naquela tipologia da mulher, da Rebeca, o Eliezer falou o seguinte: a mulher que me der de beber a mim e também aos meus camelos, esta é a mulher escolhida. Ou seja, a mulher que se render ao Espírito Santo, der de beber ao Espírito Santo e também carregar os 9 dons, meu Deus, a mulher que caminhar nos 9 dons e nos 9 frutos, que está falando da igreja, essa mulher é a mulher que eu vou levar para se casar com o meu Senhor. Olha que forte essa tipologia. E ela se repete ali na vida da mulher samaritana, sendo Jesus o próprio noivo pedindo que ela dê para ele dê de beber. Então, mulher, me dá de beber. Então, isso aqui ele está chamando para uma aliança que é a nova aliança. Então, Jesus, irmãos, é o 7º marido. Ele é o 7º marido. O 7º, o único e o último. Então, Jesus ele disse que ele era o último também. Um dos nomes de Jesus, eu sou o primeiro e o último. Jesus, ele foi o último marido daquela mulher. Ele é o último marido da terra de Israel, do povo de Israel, da terra que se dobrou para ele. Uma coisa também que eu queria que você entendesse é que a Bíblia, ela vai fazer analogia algumas vezes sobre o número 6 e sobre o número 7. Você já viu muitas coisas a respeito do número 6 e do número 7? Eu quero te dizer que o tempo do homem, ele começa ali no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6. Deus criou o homem no dia 6, no 6º dia. Então, ao longo dos milênios, após a criação de Adão, o homem se misturou com Deus. Então, nos dias de Adão, nos dias de Noé, nos dias de Abraão, nos dias dos profetas, passando o 1º milênio, 2º milênio, 3º milênio, 4º milênio, 5º milênio, o mundo se envolveu e se casou com espíritos, se casou com outros deuses, sendo que o 7º milênio, que é o milênio sabático, isso é muito profundo, irmãos. O diabo, o anticristo e todos os demônios serão presos, não dando oportunidade para que nenhum ser da terra se prostitua espiritualmente. Então preste muita atenção nesse princípio. O 7º é perfeito. O tempo do 7º milênio, que é quando Jesus descerá, irmãos, quando Jesus descerá, o tempo do 7º milênio é o tempo onde nenhum outro Deus, nenhum outro espírito influenciará as nações da terra. Porque o diabo, o anticristo e todos os teus demônios vão estar presos e ali vai ser o tempo do casamento do nosso Senhor Jesus com toda a terra. Amém? Vamos seguir aqui então. Vamos seguir aqui então esses princípios para a gente terminar. Você anotou nas aulas passadas, né? Eu queria agora pontuar, antes de eu entrar na segunda parte, eu queria pontuar com você a ação espiritual de cada um. Eu sei que você já anotou, mas nós não discutimos as ações. Então, você que tem a sua anotação, pegue lá. O primeiro deus, que é o deus da Babilônia, que é Sucote Benote, né?
ele é o Deus da pornografia. Nós vamos ver se a gente vai dar tempo de entrar aqui nos outros deuses aqui agora. Deixa eu ver se eu pego aqui mais resumido. Ok. O Deus da Babilônia, né, que é Sucote-Benote. Esse Deus Sucote-Benote, ele é o Deus que operava. Desculpa, acho que eu falei errado aí, peraí. Sucote-Benote. É o Deus, né, da Babilônia, dessa adoração mesclada. Qual que era a ação dele? Ele operava nas casas das pessoas, na religiosidade, nas esferas sexuais. Ou seja, irmãos, ele atua dentro da área da pornografia principalmente, na área da lascívia, da promiscuidade. Ele opera nessa área da homossexualidade também, viu, irmãos? O deus Baal, esses deuses da Babilônia, que é representado aí que nós falamos, da rainha dos céus, ele representa muito a homossexualidade, representa muito a religiosidade. E uma das coisas que eu quero que você anote é que a religiosidade barra idolatria atrai o espírito de homossexualidade. A homossexualidade está muito ligado à religiosidade, à idolatria, viu, irmãos? Então, esses deuses pagãos, Sucote-Benote, que era representado, hoje ela é representada, e naqueles dias também é representado pela Rainha dos Céus, atua nas esferas sexuais. Então, irmãos, entenda as ações espirituais por detrás de cada Deus. Entenda isso. Entenda que nossa luta é contra essas entidades. E se der tempo, ainda hoje eu vou citar aqui os 7 príncipes do inferno e as suas ações. O próximo deus, o Kuta, né? O próximo deus, não, irmãos, desculpa. O próxima nação aqui, a nação de Kuta, elas fizeram o Nergal, que é originalmente o deus do abismo, que está escrito em Apocalipse capítulo 11, que vocês... Então, ele opera na murmuração. O pessoal do Egito, os israelitas, saindo do Egito, eles carregaram essa influência de murmuração, irmãos. Isso é operado por essa influência espiritual, chamado Nergal, chamado também de Apolion, né? Também chamado de Apolion. Acho que você se lembra de eu falar isso na última aula. Então essa deusa, eu queria que vocês hoje, eu queria abrir um pouco para a gente falar um pouco abertamente sobre essas ações. Eu vou ganhar tempo. A nação de Remate buscou para eles o deus chamado Azima. Então, tudo que é ocultismo, irmãos, esse tanto de religião que tem no Brasil, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, espiritismo, adivinhação, ocultismo, essa questão de ler cartas, búzios, tarô, esse deus Azima, essa operação traz essa multidão que está ligada ao ocultismo, que está ligada à feitiçaria, que está ligada à manipulação da mente. Presta muita atenção no que está acontecendo nos nossos dias, viu, irmãos? Hoje nós temos Oi? Eu ia falar sobre isso agora, você tirou da minha boca, eu ia falar agora. Eu ia falar hipnose, eu ia falar leitura corporal, né? Hoje esses pastores têm usado essa leitura corporal, têm usado a hipnose, têm usado, feche seu olho, faça isso, faça aquilo. Isso é hipnose, irmão. Está dentro dessa influência espiritual do Deus Azima, que veio da nação de Remate. Então, preste atenção. Hoje, eu vou passar essa apostila, Paloma me lembra, de eu passar a apostila hoje para vocês aqui. Essa apostila que está citando todos esses deuses aqui que eu estou falando para vocês. É bom você fazer anotação para você lembrar. Mas eu vou passar a apostila. Por quê? Porque você pode sentar com os seus discípulos, você pode sentar com a sua igreja
e pode conversar isso com eles e pode estudar isso, trazer isso para mais profundo, ok? Irmãos, eu não sei se você anotou que esse deus Azima representa Jezabel, e nós vamos falar mais profundamente da ação espiritual de Jezabel, tá bom? Então, uma das coisas que mais está ligado, assim, muitas ações de Jezabel, mas a ação de Jezabel maior é a manipulação. Anote isso. O espírito de Jezabel está totalmente ligado com a manipulação. E eu vou te dizer, ele atua no meio da igreja. Todos esses espíritos que a gente está citando aqui atuam no meio da igreja. Então, quando você estiver vendo uma situação, você que está estudando isso aqui agora, preste atenção. É murmuração. Está ligado com o Deus Nergal. Está ligado com esse Deus, murmuração, julgamento e fofoca. Uma pessoa que ela é muito juíza. Uma pessoa, irmão, estou falando da nação de Samaria, coisas que nós herdamos espiritualmente, irmão, presta atenção. Esses deuses, esses espíritos só mudam de nome, mas as suas ações são as mesmas. Entende? Eu posso estar citando aqui os nomes antigos que vêm lá de Samaria, mas esses deuses só mudam de nome, mas as suas ações no mundo espiritual são os mesmos. Ok? Então preste atenção. Julgamento, fofoca, murmuração, está ligado com esse Deus Nergal. Ocultismo, adivinhação, feitiçaria, manipulação. Tem pessoas que manipulam dentro da igreja, nos lares, nas empresas, nas escolas, na política. É um espírito de manipulação. Ele vai ali num e fala uma coisa, vai no outro e fala outra coisa, para todo mundo ficar com uma mente manipulada para depois ele dar o seu bote. Isso está representado, esse Deus Azima, ele está representado mais, vamos dizer assim, mais recente, o nome, por Jezabel. E nós vamos ler o texto sobre Jezabel e nós vamos nos aprofundar nisso. Ok? Mas então preste atenção nessa ação espiritual aí de Jezabel. A nação de Ava fizeram o deus Nibase Tartak, né? Que ele está relacionado a quê, irmãos? Está relacionado à incredulidade. Tartak Nibaz está ligado à incredulidade. Outra coisa que ele está ligado é o humanismo, ou seja, a adoração ao homem, a colocar o homem no centro, colocar a vontade do homem no centro. É aquela coisa assim, ó. Olha, você não sabe o dia da manhã, aproveita hoje. Aquelas ideias, essas ideias, conforto, riquezas para agora, tudo que afaga o homem está relacionado com esse Nibase Tartak. E outra, como ele eleva o status humano, ele diminui a essência da crença. Então ele atua muito forte na incredulidade. Então, olha só a ação, irmão, presta atenção. Como ele vai divinizar, né? Como ele vai fazer com que o homem se torne um Deus, porque o humanismo faz isso. O que ele quer? Ele quer trocar o alvo da verdadeira crença, da verdadeira fé. Então, hoje você vai escutar muito isso. Tenha fé em você mesmo. Você é capaz. Você pode. Essa crença está ligada ao humanismo. Então, para que isso aconteça, esse Deus trabalha na incredulidade. Então, ele tira seu alvo da adoração e da crença, da fé, da confiança na pessoa de Deus, e ele coloca a sua confiança baseada em você.
naquilo que você pode fazer. Tem um cara que está bem famoso no Brasil, chama Joel J. Ele é um cara que trabalha com o corpo, ele é um personal trainer muito conhecido e tal. Então ele não crê em Deus. Ele crê na capacidade do homem. Então esse Deus Tartak Nibaz, ele vai atuar tirando a ênfase de que nós só podemos alguma coisa por causa de Deus, e ele troca a ênfase, que é a ênfase assim, olha, você pode porque você é um Deus. Porque você é um Deus, você é capaz. Se você se esforçar, você é capaz. É verdade, se o homem se esforçar, ele é capaz de muita coisa. Mas ele tira a primazia que sem ele nada podemos fazer. Está escrito, sem mim nada podeis fazer. Esse Deus, ele diz o contrário. Você não precisa de Deus para fazer nada, você pode fazer todas as coisas sem Deus. Entende isso? Então, Tartak, ele significa preso, a palavra Tartak significa preso em cadeias. Então, esse Deus Tartak opera na prisão espiritual. Ele representa trevas, e representa corrupção. Ele está ligado ao principado chamado Belial, um espírito de revolta, de corrupção. Não aceita, esse espírito, irmãos, não aceita liderança, não aceita ser liderado. Meu Deus, você que é líder aí, você que vai ser líder, presta muita atenção nisso. Presta muita atenção nisso, você que vai ouvir isso aqui. Esse espírito está ligado a Belial, um espírito de rebeldia, de corrupção. Ele corrompe os princípios. E ele está totalmente ligado a trevas. Ele gosta de fazer as coisas em oculto. Gosta de levar as coisas. Sabe aquele obreiro, sabe aquele irmão que gosta de fazer as coisas sempre na escuridão? Tudo você pergunta para ele, não é claro. Não está claro, sempre parece que tem uma sombra, está debaixo de uma sombra. Está ligado a esse espírito de Belial. Então, ou seja, o espírito aqui é Tartak, mas ele é representado por Belial, que é um principado. Eu vou passar para você depois essa apostila, mas anote esses princípios para entrar na sua mente, para você ter um entendimento no mundo espiritual maior dessas ações. Então, terminando aqui, o último aqui, o Sepharvaim, a nação de Sepharvaim, né? Ela tem dois deuses, o Adramaleque e o Anamaleque. Significa, está relacionado a Moloque, né? E a Baal. O Adramaleque significa, está representado Moloque e Baal. Então, são dois deuses aí, Moloque e Baal. Ou seja, irmãos, para ficar mais simples para você, quando nós formos fazer a outra parte aqui, esse Adramaleque já é a mesma ação espiritual de Moloque e Baal. Então, ele está ligado a essas ofertas de crianças, de abortos, de sequestros de crianças. Está ligado à prostituição infantil, está ligado ao tráfico infantil. Está ligado a isso. Ok, irmãos? Presta atenção. Olha essa influência demoníaca. Está ligado à pedofilia. Anote isso. Então, Moloque, irmãos, também está ligado à pedofilia. Porque todo esse contexto de Baal, que Adramaleque se representa, está ligado à promiscuidade sexual. Então, a pedofilia, irmãos, eu estava vendo meu Deus do céu, eu queria te mostrar isso. Eu queria te mostrar isso, o quanto é terrível. Paloma, outra coisa para você me lembrar, anota aí. A Paloma, irmãos, ela é nossa secretária aqui da base do sertão agora. Secretária faz tudo, secretária, tesoureira.
E agora tá a secretária da live também, né, Paloma? Lembra aí, Paloma, da gente, da apostila e outra coisa, eu mostrar os símbolos da pedofilia que estão nos desenhos animados, que estão na Disney. Alguém já viu isso? Pode abrir o microfone e falar, se você já viu. Se você não viu, eu vou mostrar para você como o ocultismo está nos desenhos animados, como estão nos filmes da Disney, nos filmes da Marvel. Meu Deus, irmãos, eu tenho aprofundado em algumas coisas e é terrível a realidade das coisas. Então, essa promiscuidade. Então, você me lembra de falar sobre isso, Paloma, de mostrar isso. Pode ser que eu coloque no meio da semana conteúdos sobre isso. Mas me lembra, Paloma, por favor. Sobre esse contexto aí dos símbolos ocultos. Os símbolos ocultos. Lembrando, assim, da pedofilia que eu vou mostrar. Se der tempo. Se der tempo. Não sei se vai dar tempo. Até às 9, né? Nós temos até às 9. Talvez dá tempo. Eu estou quase finalizando aqui. Outra figura do Anamaleque. Então tem o Adramaleque e o Anamaleque. Ele mostra, ele é representado pela pobreza. E o Anamaleque representa a pobreza do rei, representa a pobreza de um lugar. Ele está representado pelo deus Mamon. Ué, pastor, mas o Mamon não é o deus que influencia na riqueza, no dinheiro? Sim, mas é exatamente isso. O Mamon influencia a pobreza. Ele está ligado à pobreza, porque a pessoa que busca ser rica na terra, ela é pobre nos céus, irmãos. Meu Deus, meu Deus. Ela pode ser a mais bilionária na terra, mas ela é a mais pobre no céu. Então, essa influência desses deuses, irmãos. Como eu já dei todo o spoiler no início a respeito do sexto marido, do sétimo marido, eu acho que ficou claro, mas eu vou abrir para você já fazer perguntas daqui a pouco. Então, na aula passada eu também disse que para que esse casamento com o Senhor Jesus, que é o sétimo e último marido, e o marido definitivo, né? Para isso acontecer, deveria ter o divórcio dos outros maridos, devia ter essa separação desses maridos, dando assim a oportunidade desse novo casamento, que é onde Jesus cita lá em João 4:23 que agora a hora é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, ou seja, toda mentira terminaria naquele momento e toda falsa adoração terminaria, porque ele fala verdadeiros adoradores. Então ele está dizendo, termine com a falsa adoração, que é os deuses pagãos, comece a adorar o verdadeiro Deus e comece agora a se prostrar diante do verdadeiro Deus em espírito e em verdade. Você se lembra, irmãos? Eu até poderia pegar aqui o texto. Eu vou pegar o texto aqui para você agora, que eu me lembrei do versículo. Olha só, irmãos. São dois textos. Nós falamos sobre o texto que o espírito, quando a pessoa ela acaba de fazer ali um exorcismo, né? O espírito sai dela, vai vagar sobre terras áridas e quando ele volta, vê a casa adornada, nós falamos isso em outra área, em outra aula, e falamos que ali ele volta e traz mais 7, não é? O que eu quero dizer para vocês não é nem esse texto.
é o texto que é Lucas capítulo 8, verso 2, irmãos. Se você puder ir, abrir comigo e anotar também essa referência, de algo que eu me lembrei que agora, nem estava aqui, mas é um texto importante para eu anotar aqui dentro da explicação. Diz assim, eu vou ler aqui na versão ARA, Lucas capítulo 8, verso 2 diz assim: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Se você tiver com sua Bíblia aberta aí, sublinha 2 pontos. Sido curadas de espíritos malignos, primeiro ponto, e de enfermidades, segundo ponto. São coisas para você sublinhar. E a outra coisa para você sublinhar é assim, ó, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. De Maria Madalena saiu 7 demônios. Ou seja, se entende, irmãos, que o corpo, essa Maria Madalena, também é uma tipologia, presta muita atenção, para você depois, né, não falar que eu estou aqui abusando da teologia. Mas Maria Madalena, sai dela 7 demônios. E dessa mulher, é como se o corpo dela tivesse totalmente preenchido, sem possibilidade de Maria Madalena se casar com Jesus, de encontrar com o verdadeiro Deus. Então, a primeira coisa que Jesus faz com Maria Madalena, quando ele encontra com ela, é tirar dela 7 demônios. Ela tinha 7 demônios, que é essa quantidade aí de espíritos que o diabo atua. E que nós vamos falar sobre isso agora. Então anote esse texto, que ele é uma chave para depois a gente falar sobre ele. Então, divorciarmos, nos separarmos desse texto. Em outra aula, eu disse uma coisa que eu acho que você anotou. Presta muita atenção numa coisa, irmãos. A libertação não depende de nós. A libertação não depende de nós. É a mesma coisa de falar assim, ó, fulano, agora você vai fazer uma campanha assim, 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 para você ser liberto. Não, irmãos, biblicamente falando, não tem isso. Biblicamente falando, não tem isso. O que que tem biblicamente falando? A libertação depende exclusivamente do Senhor. O Senhor vem e liberta. Ele vem e liberta a alma que está cativa. Aquele endemoniado, ele estava possesso, o gadareno. Jesus veio e libertou ele. Ele não fez nada para ser liberto. Uma das maiores tipologias... Oi, acho que só abriu sem querer, né, Priscila? A libertação de Israel do Egito, que é aquela prisão física, não dependeu dos homens, dependeu da vontade exclusiva de Deus. Uma coisa, teologicamente, tem que ficar bem clara em nossos princípios, tem que ficar muito claro. A libertação vem de Deus. Não há uma ação sua. Não há uma ação sua. Você, é totalmente dependente de Deus. A pessoa está possessa, ela tem que fazer assim. Irmãos, se Deus quiser libertar, ele vai lá e liberta na hora. Tá entendendo isso? Maria Madalena tinha 7 demônios. Jesus foi lá e libertou ela na hora. Na hora. Tem muitas coisas que os evangélicos inventam no meio do mundo da libertação. Tem muito axologia no meio da libertação, irmãos. Tem muita axologia. Então, assim, não há nada mais poderoso que o nome de Jesus. Ou seja, o que falta às vezes em nós é autoridade. Mas no nome de Jesus há toda a autoridade. Não há coisas que eu possa fazer que, não, mas eu quero ser liberto daquilo. Não, então você vai fazer isso, você vai jogar fora. Irmãos, a libertação depende do Senhor primeiramente. Depois, há coisas que você tem que se divorciar. Isso sim é uma verdade. Ok?
Isso sim é uma verdade. Se surgir dúvida, vai surgir dúvida. Eu quero que surja dúvidas disso. Porque assim, o cara tá lá viciado no álcool. Irmãos, você acha que o álcool está ligado a demônios? Quem acha que tá, levanta a mão aí ou fala alguma coisa aí. Os vícios estão ligados a demônios? A prostituição está ligada a demônios? É claro que está, irmãos. E eu sei que você pensa assim. E quando o poder de Deus opera, irmãos, a pessoa que tinha vontade de se prostituir, ela para. Ela para no mesmo dia. Quando a ação de libertação entra na vida da pessoa. Às vezes ela não entrou, por isso que ela não foi liberta. Porque a ação do Espírito Santo é completa, irmãos. Ela é completa e totalmente poderosa. Biblicamente falando, nós vemos essas ações. Nós não vemos uma pessoa sendo liberta por fases. Estou falando de libertação, não estou falando de conversão. Estou falando de libertação de cativeiros espirituais. Entendeu? Cativeiros espirituais é diferente de conversão e mudança de caráter. Às vezes a pessoa ela foi liberta de demônios, mas ela continua mentindo. Isso é caráter. Está ligado ao caráter. A pessoa, às vezes, ela tinha 7 demônios, ela continua chegando atrasada. Isso tem a ver com... Não, isso tem a ver com caráter. Então, uma coisa é libertação de cativeiros espirituais. Amor, eu queria uma água. Cativeiros espirituais, que são lugares onde a ação é totalmente espiritual. E a outra coisa é mudança de caráter, é mudança na pessoa, que isso acontece consecutivamente, gradativamente, a partir da pessoa se entregar para Jesus. O Senhor Jesus vai moldando o caráter dessa pessoa. Se surgiu dúvida nesse ponto, depois você me fala. Eu acredito, irmãos, que nós concluímos essa história dessa mulher samaritana. Fecha a conta aí dessa mulher samaritana e agora eu quero citar algumas coisas a nível de exemplos de demônios e nomes funcionais. Você pode anotar aí. Exemplos de demônios com nomes funcionais na Bíblia. Vou repetir. Exemplos de demônios com nomes funcionais na Bíblia. Então você pode anotar, é bom você abrir, vamos abrir, Mateus capítulo 7, verso 32. Mateus capítulo 7, verso 32. Eu vou abrir aqui também. Mateus 7, 32. Opa, desculpa, irmãos, acho que tá errado essa referência. Peraí, deixa eu olhar de novo aqui que eu me perdi. Desculpa, irmãos, é Marcos. Marcos, eu vi que estava errado. Marcos 7, 32. Tá bem pequenininha a letra aqui, eu tenho que aumentar essa letra ou eu tenho que aumentar meu óculos, alguma coisa aqui. 7:32. Alguém podia abrir o microfone e ler pra gente. 7:32. Se você encontrou, irmão, abra seu microfone e fale, por favor. Ninguém? Marcos 7:32. Obrigado, Aline. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Sim. Obrigado, Aline. Esse versículo, alguém pode abrir em Lucas capítulo, é a mesma coisa, viu, irmãos? Em Lucas 13:11. Obrigado, amor. Esqueci de trazer água para cá, fiquei seco. Lucas 13:11. Ok, se alguém quiser, pode ler, por favor. Aline, se quiser continuar lendo. Lucas 13:11.
E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Ok. A própria Bíblia, obrigado, Aline. A própria Bíblia, nesses dois textos que nós estamos dizendo, está dizendo que a enfermidade está ligada a um espírito. Ah, irmãos, que o Senhor nos dê discernimento espiritual. Porque, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Se você tiver com sua Bíblia, sublinha. Porque às vezes você vai orar para uma enfermidade e não é uma enfermidade, é um espírito. E nós temos que ter, nós temos, irmãos, às vezes as pessoas, pastor, ore por mim, nesse aspecto. Às vezes, antes dela pedir quando ela pede para orar, antes de você orar, peça a Deus, fale, Senhor, me dá discernimento agora. Porque você vai orar, a enfermidade tal, saia dela, bata em retirada a enfermidade, tarará. Você vai falar, né? Seja curada dessa enfermidade, você vai falar isso. Então, mas aqui não é uma enfermidade, é um espírito de enfermidade. Olha isso, irmãos. Precisamos falar sobre isso. Precisamos entender sobre isso. Vou ler também, anota essas referências, vou ler também com vocês Marcos 9:25. Marcos 9:25. Ok, pode ler para mim, Aline, por favor. Anota essas referências e sublinha, irmãos, porque você está estudando o texto. Marcos 9:25. Sim. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Olha para isso, irmãos. Nós precisamos orar. Precisamos orar para ter o entendimento do Senhor. Porque Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, presta atenção nas palavras de Jesus. Ele está nos ensinando a expulsar demônios. Sublinha isso, irmãos. Espírito mudo e surdo. Quem era mudo e surdo era o espírito, não era a pessoa. Então não era a pessoa que era muda e surda, era o próprio espírito imundo que era mudo e surdo. Então Jesus, isso aqui é um mestre, está dizendo para mim, dizendo para você, olha o discernimento espiritual na hora de orar, irmãos. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Princípios espirituais que o Senhor Jesus... Eu sei que a gente lê esses textos, mas não lê como estudo. Quando é um estudo, agora, eu tenho certeza que você olhou para cada palavra desse versículo agora. Ele está dizendo, nunca mais torne para ele. Ele diz a palavra ordeno. Essa palavra ordeno. Nunca mais voltes a ele. E outra, Jesus dá nome pro espírito imundo. O espírito imundo tinha uma atuação espiritual no mudo e surdo. O espírito era mudo e surdo, não era a pessoa que era mudo e surdo. Então, o Senhor está nos ensinando princípios espirituais, irmãos. Às vezes oramos e não oramos bem. Então as coisas não acontecem. Eu acho que eu já disse para vocês aqui que eu já tive experiências de orar e não sair, e o Senhor me deu discernimento espiritual e eu falar, todos saiam, e a pessoa terminou, ele não estava mais possessa porque eu falei para todos saírem. Enquanto eu falava, sai em nome de Jesus, a pessoa continuava possessa. Quando eu disse, saia todos em nome de Jesus, a mulher, na hora. E não foi só uma vez, viu? Foi outras vezes, com algumas pessoas eu tive essa experiência.
Quando eu falava, sai em nome de Jesus, o discernimento veio. Não é um demônio, são vários. Eu disse, a todos os demônios, todos, saia dessa pessoa agora em nome de Jesus. E automaticamente a pessoa saía e não estava mais possessa. Então, é necessário prestarmos atenção nesses princípios espirituais que eu queria deixar para você também. Vamos lá, seguindo aqui a nossa lista de nomes funcionais. Alguém abre lá, todo mundo, vamos abrir 1 Timóteo. 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4, verso 1. Vamos lá. É nomes funcionais. Nós vamos sublinhar os nomes funcionais. Quando você for orar, você vai ter discernimento a respeito disso. Então pode ler, Aline. Aline? Timóteo 4:1. Isso. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ok, sublinha aí. Espírito enganador. É um nome funcional. Há espíritos que atuam no engano. Espíritos que atuam no engano. Então, existe a operação espiritual principalmente dentro da igreja, que o espírito está enganando as pessoas. Então, um nome funcional bíblico aí para você entender. Outro nome funcional, vamos correr. Romanos 8:15. Aí eu vou falando, você pode ir abrindo o microfone e falando para nós, por favor, Aline. Romanos capítulo 8:15. Anota essas referências, irmãos, e vai para sua Bíblia e anote. E sublinhe nomes funcionais. Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Ok, você vai anotar, vai sublinhar aí, espírito de escravidão. Espírito de escravidão é um nome funcional de uma ação espiritual. Então, não ignore o que nós estamos falando aqui. É uma ação espiritual que age na escravidão. A pessoa se torna escrava. Então, existe a ação espiritual dessa escravidão, a qual o Senhor, através aqui do apóstolo Paulo, está dizendo: não fiqueis debaixo desse espírito de escravidão. Porque vocês receberam o espírito de adoção, que é o Espírito Santo, né? Baseados no qual clamamos Abba, Pai. Vamos para o próximo texto. 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7. Vamos lá. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ok, sublinhe na sua Bíblia, espírito de covardia. Irmão, covardia está ligada a uma ação espiritual também. Então, olha só isso, irmãos. Olha só isso. Vamos correr para você anotar isso. E isso abre a nossa mente. Isaías 61:3. Outro nome funcional para espíritos na Bíblia. Vamos lá. Isaías 61:3. Isaías 61:3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Ok, acho que você já identificou aí. Espírito de angústia.
Então, sublinha aí na sua Bíblia e entenda essa ação espiritual. Às vezes, irmãos, isso aqui eu tenho certeza que você já passou. Eu tenho certeza que isso aqui já veio, você já teve uma experiência dessa. Porque, irmãos, às vezes vem um espírito de angústia tão forte. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. E o Senhor está dizendo que nós temos que trocar esse espírito. Nós não podemos nos submeter a esse espírito de angústia que vem sobre nós. Ele vem sobre nós. E o Senhor está dizendo, ele quer trocar esse espírito aqui. Em vez desse espírito de angústia, ele quer que nós coloquemos vestes de louvor. Ele quer que a gente coloque aqui um óleo de alegria sobre nós. Entende isso? Eu não sei, depois você abre aí o microfone e fala se você já sentiu essa ação espiritual maligna que vem sobre nós. Esse espírito de angústia. Vamos lá. Vamos para o próximo nome funcional aí. Números capítulo 5, 14. Números 5, 14. Números 5:14. E o espírito de ciúmes vier sobre ele, de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou tiver não se havendo ela contaminado. Ok. Sublinha aí, irmãos, espírito de ciúmes. Eu acho que você já experimentou ou já viu alguém sendo possuído. Irmãos, pessoas possuídas por um espírito de ciúme mataram, fizeram tragédias por causa dessa ação espiritual de ciúmes. Ele é uma coisa, é terrível esse espírito de ciúmes, irmãos. Muitas pessoas foram possessas desse ciúme, e isso não provém de Deus. Existe um ciúme na Bíblia, que a palavra é outra palavra, que é um zelo. Essa palavra, quando é de Deus, é zelo. E quando é ciúmes, é uma ação maligna. Então anote esse trocadilho aí. Às vezes você vai ver espírito de ciúme, tem um espírito de ciúme maligno mesmo, aquele que faz a pessoa matar, que faz a pessoa perseguir uma outra pessoa, nesse aspecto. Agora, existe o espírito de ciúme saudável, que o nome lá não é ciúme, é zelo. Né? O Senhor tem zelo. Às vezes você vai ler escrito que o Senhor tem ciúmes, mas a palavra lá para ciúmes no Senhor é zelo. Anota isso aí para você não se confundir. Vamos lá para o próximo, irmãos. Espírito de perversidade. Ó, já deu o nome do espírito. É Isaías 11:14. Vamos lá. Eu estou abrindo com vocês aqui, irmãos. Estou estudando com você. Espírito Isaías 11:14. Isaías 11:14. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do Oriente contra Edom e Moabe. Lançarão mãos e os filhos de Amor serão sujeitos. Acho que esse versículo ficou errado. Ok, espírito de perversidade. Não, acho que eu notei errado, irmãos. Vai segurando esse aí. Vamos passar para o próximo, que são vários. Depois eu tento corrigir. Eu posso ter anotado alguma coisa aqui, algum versículo errado. Vamos lá, para o próximo. Vamos para o próximo. 2 Coríntios 18, 23. Acontece, sempre assim, às vezes a gente anota um versículo errado. 2 Coríntios 18, 23. Não, meus irmãos, é Crônicas. Sempre acontece isso, com Crônicas e Coríntios. 18, 23. Eu acho que também está errado esse texto aqui, irmãos. Espera aí. Jesus. Quando a gente anota as coisas erradas é tão ruim. Espera aí. Acontece. Às vezes você anota esse tanto de versículo aqui, você embaralha a cabeça todinha, irmãos. Tá aqui, ó. Vai lá em 2 Crônicas 18, 20. Porque são dois textos.
Lê lá, ou por favor, Segunda Crônicas 18:20. Eu devo ter anotado errado. Então saiu, desculpa. Pode falar. Então saiu o espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com o quê? Continua. 21. Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Pronto. Então é assim, tá certo, tá certo, mas é porque é do verso 20 ao 22, não é? Ou é o 23? Até o 22, não é? Exatamente. Então anota aí, irmãos. Desculpa aí que eu descobri meu erro aqui. É porque aqui eu coloquei o 23 e é do 20 ao 22. Então você viu aí, espírito de mentira. O espírito, ele usou a mentira para enganar. E outra, o próprio Deus permitiu, que é o que está escrito no texto. Então, espírito de mentira, um nome funcional para um espírito. Eu usarei de mentira. Está escrito aí, não tá, Aline? Você leu aí. Vamos lá para o próximo. Juízes 9:23. Aline, por favor. Juízes 9:23. Suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, ou seja, traiçoeiramente contra Abimeleque. Ok, na sua Bíblia tá aversão, né? Aversão. Isso. Ou seja, é discórdia, né? Confusão. Então, espírito de discórdia. Subindo a sua Bíblia aí, eu coloquei aqui na minha anotação espírito de discórdia, que a palavra é discórdia, aversão, contenda, confusão. Então, espírito de discórdia. Eu já cansei de ver a atuação desse espírito em várias situações. Eu não sei se você já viu, mas quando você orar, já ore falando: Deus, em nome de Jesus, repreenda esse espírito de discórdia. É um espírito, é uma atuação espiritual. Vamos lá para o próximo. Oséias capítulo 4, verso 12. Profeta Oséias capítulo 4, verso 12. Tomara que tá certo. Tá certo. Vamos lá. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Um espírito de prostituição. Anota aí, irmãos. Em outras versões, pode estar escrito fornicação, mas é a mesma coisa, tá, irmãos? Na verdade, fornicação diminui um pouco a ênfase, mas no fim tá certo. Então, espírito de prostituição. Ok. Abra também, irmãos, por favor, em 1 Samuel 28:7. 1 Samuel 28:7. Primeiro Samuel 28:7. Peraí que eu fui para 2 Samuel. 28:7. 28:7. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor que é médium. Ok. Em outra versão está escrito espírito de mediunidade.
né? Mas na sua versão não tá. Lê o 8 também, por favor, ô Aline. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disseram. E lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Ok. Aqui é um espírito de adivinhação, né? Você pode anotar aí. Você pode pegar no próprio texto também, quiser puxar espírito de adivinhação, irmãos. Tem também no Novo Testamento também esse espírito de adivinhação que Paulo repreendeu, que você também eu acho que conhece. Conhece essa passagem onde Paulo repreende um espírito de adivinhação de uma mulher. Eu acho que você se lembra também. Eu não anotei esse texto aqui, mas eu lembrei dele agora. Outro texto aí tem em 1 Samuel também, ou Aline. 1 Samuel 18:10. 1 Samuel 18:10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, Ok. porém, trazia na mão uma lança. Ok. Esse texto está falando de espírito maligno. Eu acredito que é a primeira menção da palavra espírito maligno na Bíblia. Então, por isso que ela é importante, viu, irmãos? Então, o espírito maligno se apossou. Na verdade, cadê aqui? Exatamente, se apossou. Se apossou de Saul. Então, Saul, ele ficava possesso por um espírito maligno, irmãos. Existia possessão ali naqueles dias na vida de Saul. Já falta só 3. Vamos seguir aqui. Primeira epístola de João, ou Aline. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 3. 1 João Isso. 4. 4:3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Anota isso aí, irmãos. Espírito do anticristo é um dos nomes funcionais que a Bíblia dá. Então, é um nome, é o nome dele, espírito do anticristo. Agora, Aline, vai pro verso 6 aí, de 1 João mesmo. Verso 6. Verso 6. Nosso Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ok, anota aí. Espírito do erro. Espírito do erro. Vamos aqui, o último. Provérbios 1:19. O último texto aí. Provérbios 1:19. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Ok, então espírito de ganância. Ok. Eu vou parar aqui. E eu quero abrir para perguntas, eu quero abrir para conversar com você agora nessa última parte. Para a gente finalizar essa parte de verdade. Porque a outra é sobre os 7 principados aqui do inferno. Aqui não vai dar tempo de falar deles, nem sobre eles rapidamente aqui. Se eu quero conversar com você agora sobre isso, sobre o que falamos, aproveitar aí mais uns 10 minutos e falar sobre isso. Quem tiver uma pergunta, alguma dúvida assim, eu queria te ouvir. Queria te ouvir agora, fale comigo. Estou pronto aqui para te ouvir. Um de cada vez, sempre, viu? Sem passar na frente do outro. Viu? Vamos lá. Tô aqui. Ah, você ficou curiosa, né? Mas aqui depois eu vou trazer para vocês. Eu vou colocar no grupo, tá bom? Os símbolos.
Vou colocar os símbolos e vou colocar onde eles aparecem nos desenhos. Vou te mostrar isso. Porque está ligado a essa ação que eu disse para vocês de Baal, dessa promiscuidade, dessa prostituição. Então, vou trazer. Mais, irmãos, a respeito disso, a mulher, de alguma questão que você quer falar, alguma experiência que você já experimentou sobre isso, fala aí. Pastor Walter, Sim, pastor Gamaliel. surgiu uma dúvida aqui, né? A gente vai estudando de algumas coisas, né? Uhum. Algo aqui deu um BOzinho aqui, né? Sim. O senhor falou de espírito de enfermidade, Sim. enfermidades e tem doenças. Sim. A Bíblia fala sobre isso. Qual a diferença entre um e outro? Espírito de enfermidade, se há, né? Enfermidade, espírito de enfermidade e doença. Ok. Então, existe uma ação espiritual por detrás de uma enfermidade. Então, a palavra enfermidade e doença é a mesma coisa. Não tem diferença. Agora, existe uma enfermidade que é gerado por um espírito de enfermidade que se apossou da pessoa. E existe uma doença na carne mesmo. Então, existe uma doença fisiológica, vamos dizer assim, vamos traduzir. Existe uma doença fisiológica e existe uma doença causada no mundo espiritual. Então, uma coisa se resolve com remédio, que é a doença fisiológica. A outra não adianta tomar remédio. Vamos dizer que a mulher do fluxo de sangue, ela gastou todos os seus recursos que ela tinha. Jesus orou por ela e a doença desapareceu. Essa mulher que ela era encurvada, não era algo físico, era um espírito que era encurvado e que causava aquilo nela. Então há uma diferença entre uma doença fisiológica, que ela atua simplesmente ali na carne, é uma bactéria, é um fungo, alguma coisa na carne da pessoa, e outra, ela é totalmente espiritual, sendo que ela tem que ser tratada de modo espiritual. Entende? É claro que uma oração com fé, ela pode atuar nas duas áreas, tanto na parte fisiológica da pessoa, porque a fé, ela transcende o mundo, ela transcende a carne física e o espírito, mas também você vai estar, às vezes, orando por uma doença fisiológica e Deus, o Espírito Santo, quer te direcionar para uma enfermidade espiritual. E aí você tem que ter o discernimento, o espírito de entender. Jesus, ele deu o nome. Falou, espírito mudo e surdo, saia desse rapaz. Saia desse rapaz. E ele saiu. Então ele deu um nome para... Não era uma doença que ele tinha, não era de nascença. Como teve outro. Que aí era bom a gente ter... Eu lembrei disso agora, pastor Gamaliel. Foi bom esse comentário do senhor. Por quê? O Senhor Jesus, em outra altura, ele cura um rapaz, só que não era um espírito. Era uma enfermidade que ele tinha. Uma enfermidade, era uma doença. Nesse texto que nós lemos, era um espírito, e ele mesmo fala. Jesus conversa com o espírito. Outra coisa importante, a fala é direcionada para o espírito. Espírito, eu estou falando com você. Espírito mudo e surdo, sai desse rapaz. No outro caso, em outra cura de Jesus, ele fala com a pessoa. Seja curado. Porque a enfermidade estava na carne da pessoa e não no mundo espiritual. Amém? Resolveu a questão, pastor Gamaliel? Porque assim, pastor, Diga. Entendi, foi perfeito. Eu aprendi assim, enfermidade seria algo espiritual. Sim. E doenças seria fisiológicas. Eu entendi. Só que, pastor Gamaliel, só tem um problema. Enfermidade e doença é a mesma coisa. Eu digo a palavra em si, o significado da palavra é a mesma coisa, não muda. Então, em alguma tradução, pode estar doença e outra pode estar enfermidade. Então, sim, isso é só uma mudança de palavra, não em si um significado. Entendeu? Ok. Bora, gente.
Mais alguém, gente? Fala aí, eu gosto disso, tá vendo? É bom, a questão do pastor Gamaliel ajudou em muitas coisas. Se você puder falar, abra aí e fale. Sobre a referência do espírito de perversidade, eu encontrei Isaías 19:14. 19:14? Será que... Isso. O Senhor tem infundido um espírito perverso no meio deles, e eles têm feito o Egito errar em toda obra ali realizada, como um homem bêbado cambaleando em seu vômito. 19:14? Isso. Então eu anotei, em vez de 11, é 19. Obrigada, Aline. Então é 19:14. Na hora de anotar, em vez de ser o 19, eu coloquei 11. Obrigado pela correção. E você pode anotar aí, espírito de perversidade. Isaías 19:14. Obrigado, Aline. Mais alguma questão, irmãos? Fala aí comigo. Eu gosto, quero te ouvir. Tem uma aluna nova aqui, a Emily. Cadê? Ninguém mais? Uma aluna nova na live, né? Que é a aluna lá da escola. Emily, fala alguma coisa aí, Emily. Aprendeu? Tá ouvindo aí? Eu estava pensando sobre o espírito do anticristo. Fala que ele já está no mundo, mas de que maneiras ele atua no mundo? A ação espiritual dele, né? A ação espiritual do anticristo, Emily, ele já opera no mundo desde os dias de Paulo. Então, essa ação espiritual que rejeita Cristo, que é contra tudo que é de Deus, porque o espírito do anticristo ele é isso. Ele é contra tudo que é espírito, que é tudo contra, ele é contra tudo que é de Deus. Ele já está operando, ou seja, a ação espiritual já está operando. Entendeu? É a parte da ação. Tanto que o espírito de Jezabel, ele atua desde aqueles dias de Elias. Então é uma ação espiritual que até os nossos dias está acontecendo. Tem algumas falas na Bíblia que você precisa entender. A Bíblia fala assim, ó, e ele vem no espírito de Elias. Não é espiritismo. É a ação espiritual de Elias. Entende? Então, a ação espiritual de Jezabel, a ação espiritual do anticristo, e essas ações, um espírito que atua na perversidade, atua na mentira, atua na dissensão, na contenda, e vai atuando. São espíritos que atuam nessas áreas. Ok? Quero mais. Sobre a questão da saúde da enfermidade versus doença, dentro da questão saúde mesmo, né, vamos dizer assim, medicinal, a enfermidade é como se fosse uma condição percebida pelo paciente. Então, eu como paciente, eu percebo algumas coisas em mim. Então, isso se caracteriza como enfermidade. Sim. Mas a doença já é algo percebido pelo profissional de saúde. Por exemplo, o médico. Entendi, o Aline. Mas é uma questão da palavra em si, né? Isso, porque a gente traz nesse quesito realmente como se doença e enfermidade fosse a mesma coisa. Não que enfermidade só espiritual, mas é algo que é percebido por nós como paciente, né? E doença seria pelo profissional de saúde. Então, em si, é a mesma coisa, só muda as visões. A visão de quem é profissional da saúde e para quem sente, no caso. Mas aí não tem exatamente a ver com o espiritual, né? É algo que pode ser atrelado os dois juntos. Doença, saúde e enfermidade andam juntos. Aí vai entrar no contexto, né? Discernimento de espírito. Se é algo físico ou se é algo espiritual. Obrigado, Aline. Obrigado por... Você está fazendo faculdade de quê mesmo, Aline? É nessa área, né? Não, eu faço psicologia, mas psicologia. eu sou auxiliar de enfermagem. Eu também estou com um pezinho na saúde. Você tem nessa área. Irmãos, ficou uma última coisa para falar a respeito de uma ação espiritual aí que o povo até gosta de falar. Está lá em Isaías 8:19. Vamos ler ele para encerrar? Ô, Aline, por favor. Isaías 8:19. Sim. Quando vos disserem,
Perguntai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Na sua versão tá assim, né? Alguém tem outra versão? Pra gente ler também essa mesma aqui? Espírito. Se alguém tem outra versão diferente, se você tiver. Mas aí, enquanto isso, Aline, se ninguém tiver aberto, lê lá. Uma outra versão. Ah, Uma outra versão diz assim: e quando eles vos disserem, buscai aqueles que possuem espíritos familiares, isso. e por magos que pidem a favor do vivo, consultará o morto? O morto? Isso, essa versão sua tá falando de espíritos familiares, não é? Isso. Exatamente. Anota aí essa questão de espíritos familiares. Então, essas pessoas que tá dizendo aí, aqui eu entro num ponto, já que ninguém tá falando nada, vocês não gostam de falar comigo, ainda tem 7 minutos, entra nessa questão aqui muito o espiritismo. Alguns desses adivinhas, né? Algum desses adivinhos, eles trabalham com espíritos familiares. Não sei se você conseguiu ver isso, espíritos familiares. Ou seja, espíritos que conseguem dar características de um parente seu que morreu. Ele consegue falar frases, ele consegue citar comportamentos de um familiar antigo seu, trazendo assim um engano muito profundo. Eu já vi um falando aqui até com a minha esposa, né, amor? Fomos num centro espírita uma vez, eu mais a minha esposa, né? Claro que a gente não era cristão ainda, irmãos. E ele falou características do pai da minha esposa, porque esses espíritos acompanham as famílias. Então, esse texto fala de espíritos familiares. Existem mais textos que falam de espíritos familiares. Levítico 19:31, Levítico 20, capítulo 20, verso 6, e também Deuteronômio 18, do verso 9 ao 14, vai falar de espíritos familiares, médiums, adivinhos, médiums, ou seja, hoje nós temos médiums que trabalham com esses espíritos familiares. É terrível isso. Isso aqui é o que o espiritismo usa, irmãos. O espiritismo usa desses espíritos familiares. Então, acho que você anotou os textos que eu te dei. Mais alguma coisa, irmãos, para a gente encerrar essa parte? Alguém tem mais algum comentário, alguma questão a dizer? Nada? A Thaís gosta de falar, não vai falar nada hoje. A irmã Márcia fala sempre tanto, né, irmã Márcia? Olha eu mexendo com a irmã Márcia. Ninguém mais, irmãos. A irmã Liva que está ali. Minha irmã, tá tudo certo aí, irmã Liva? Então pronto, ninguém quer falar mais nada, vamos encerrar então. Vamos ficar encerrada essa aula de hoje, vamos orar.